Eu quero pregar-lhes a palavra, quero chamar a atenção dos irmãos para o texto que já fiz menção hoje pela manhã. E primeiro eu quero dizer uma coisa, eu estava com saudade de pregar, irmãos. É 3 domingos sem pregar, vocês não sabem como é que isso é ruim e como isso aflige o coração do pastor. Especialmente pastores que consideram a pregação uma vocação sublime. Amados, pregar a palavra é um dos privilégios mais indescritíveis que um homem pode ter sobre a terra. Eu digo aos irmãos que é para mim desafiador pregar a palavra, obviamente, mas é também profundamente prazeroso. Saber que eu posso ser canal de Deus para transferir para você a verdade que Ele tem para revelar. E eu quero dizer que eu estava com saudade, irmãos. Então, se hoje eu me empolgar um pouco além da conta, desconta aí, irmão, porque foram 3 domingos, está tudo represado aqui. Entendeu? O negócio está represado, eu vou hoje tentar começar a botar em dia. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o texto de Marcos, capítulo 5, do verso 21 até o verso de número 43. Texto que eu já fiz menção hoje pela manhã. E eu queria primeiro fazer uma pergunta. Alguém leu o texto em casa? Quem leu o texto em casa? Que legal. Alguns irmãos, poucos leram, mas alguns leram. A minha tentativa, irmãos, com isso é que você dê uma olhada na passagem em casa, tente investigar o que ela tem pra gente, tente até fazer o seu esboço pessoal. Anote lá as coisas que você viu no texto para depois confrontar aqui na pregação. É uma maneira da gente aprender mais com o texto bíblico e a gente poder aprofundar talvez algumas questões que você tenha se despertado na hora da leitura da passagem. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu fazer aqui uma observação. Na minha versão, Marcos 5, do verso 21 ao verso 43. Todo mundo achou, né? Quem está aí do lado de alguém que não tem a Bíblia, compartilha a escritura também. Olha só, na minha versão, eu tenho 3 títulos para esses textos. O primeiro título aparece aí, dos versos 21 ao verso 23, o pedido de Jairo. É isso que está na sua versão? A maioria tem isso. Depois tem um segundo título, que vai do verso 24 até o verso de número 34, que é a cura de uma mulher enferma. É isso que está na sua passagem. E o último título é o que aparece no verso 35 até o verso 43, a ressurreição da filha de Jairo. Uma outra versão não tem 3 títulos. Tem uma outra versão que tem um título só, que aparece assim: a filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. Você sabe que esses títulos estão aí com a intenção de resumirem para a gente o tema, o conteúdo dessa passagem, desses versículos. Todo mundo entende isso. Eu quero só chamar a atenção para isso porque eu tenho alguns problemas com esse tipo de coisa. Deixa eu tentar explicar melhor. Primeiro, esses títulos não são inspirados, tá, irmãos? Isso não está inspirado por Deus. O título foi acrescentado à versão em português e tanto é que elas variam, os títulos variam. Isso não é inspirado, não. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que talvez se eu e você lêssemos o texto e colocássemos um título para ele, nós não colocaríamos esse que está aí. Porque tem uma coisa preciosa sobre a Escritura. A Bíblia é um livro completamente diferente de qualquer livro que existe sobre a terra. Porque é um livro inspirado divinamente. O que temos nesse livro é a própria palavra de Deus. E, amados, a gente fica muito desconfortável porque esses títulos podem dar para a gente o entendimento de que algumas coisas no texto são mais importantes do que outras. O que não é verdade. Porque o difícil é saber o que a gente vai deixar de fora do título. Porque tudo que está no texto é a palavra de Deus. E tudo que está no texto foi revelado. Então tudo que está no texto deveria ser colocado também no título. Porque o título é uma tentativa de dizer que tem coisas que são mais importantes do que outras. E na verdade, não é assim que a gente lê a Bíblia. Nós entendemos que tudo nela tem importância. Tudo que ela revela é verdade.
verdadeiro. Tudo que ela diz tem importância. Terceira coisa que eu tenho com esse problema, com esses títulos, é o seguinte, irmãos. É que a leitura da Escritura é também dinâmica, ela não é estática. A gente vai lendo a Escritura e vai voltando a velhos textos para descobrir verdades novas. Já deve ter acontecido com você isso. Você já foi exposto para uma passagem que você leu várias vezes, e nunca enxergou alguma coisa que um pregador enxergou no texto e mostrou para você que estava lá na passagem. Aconteceu comigo agora esses dias ouvindo o Piper. Ele pregou em Hebreus e mostrou para mim no texto uma coisa que eu jamais havia enxergado. E se eu tivesse que colocar um tema para aquele texto naquele momento, seria aquela verdade. Porque naquele momento foi aquela verdade que me possuiu, que tocou meu coração, que mexeu com a minha estrutura. Então esses títulos também variam porque a gente lê a Bíblia. À medida que a gente lê a Escritura, a nossa avaliação, nossa compreensão, nosso entendimento dela também muda. Por causa das circunstâncias, por causa do nosso grau de maturidade, por causa do nosso discernimento. Então esses títulos talvez sejam uma maneira só de tentar ajudar a gente a dizer qual é a ideia principal. Mas nem sempre a ideia principal é a ideia que nós precisamos entender naquela passagem. Não estou dizendo com isso para a gente jogar fora o título. Estou só dizendo que ele precisa ser entendido com essas limitações. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu chamei a atenção para esses títulos? Porque hoje eu quero olhar para esse texto, irmãos, numa outra perspectiva. A gente vai ler o texto e vai perceber que a grande ideia da passagem é mostrar Jesus ressuscitando a filha de Jairo, uma menina de 12 anos de idade. Mas hoje eu não quero chamar a sua atenção para esse fato monumental que Jesus realiza aqui. É óbvio que há lições preciosas para se tirar dessa ressurreição. É óbvio que aqui está revelada e revelado para nós o poder inigualável que o nosso Senhor Jesus tem. Mas hoje, eu não quero olhar para o texto a partir dessa perspectiva. Mas eu quero chamar a sua atenção para a relação que Jesus estabelece com Jairo no texto. Porque a gente às vezes fica tão voltado para o milagre da ressurreição que não percebe aquilo que acontece antes da ressurreição da filha de Jairo. E mais importante ainda, o que acontece com Jairo e a maneira como Jesus trata com Jairo. A maneira como Jesus trata com Jairo. E com isso em mente, então, vamos ler o texto bíblico. Abra aí, então, em Marcos 5 e acompanhe comigo a leitura da passagem. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscio do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Fechem seus olhos, irmãos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Rapaz, estamos diante da tua palavra. Ah, Senhor, que ela flua e haja de maneira poderosa em nossa vida. Que ela seja espada, martelo, bálsamo. Que ela cumpra o propósito que só o Senhor pode cumprir na vida dos teus servos, na vida dos teus discípulos, na vida daqueles que ainda não conhecem o teu Filho. Ah, Deus, faz assim, para a glória do teu nome. Faz assim porque sem a unção, sem o agir do teu Espírito, nós não podemos fazer absolutamente nada nessa hora. Por Jesus. Amém, Senhor. Você viu aí o texto, irmãos? É de fato uma passagem extraordinária. Eu nunca vi, na minha vida, uma ressurreição de mortos. Nunca vi ninguém ressuscitar ninguém. Mas a gente sabe que o que aconteceu nesse texto aqui é verdade, é fato. Jesus ressuscitou essa menina. E Marcos quer mostrar para a gente o poder que o Evangelho tem. O poder do Senhor Jesus. Mas a minha pretensão hoje não é chamar atenção para essa ressurreição em si. É chamar sua atenção para a relação que Jesus tem com Jairo. E deixa eu tentar mostrar isso comparando as duas situações. Talvez, não comparando no sentido de mostrar que uma é mais importante do que a outra, porque eu já disse que isso não é válido para a Escritura. Tudo aqui é importante. Mas é que a gente fica com os olhos tão concentrados na filha de Jairo, que esquece do próprio Jairo. E é curioso que a gente sabe o nome do pai, mas não sabe o nome da filha. Parece que Marcos também quer chamar a nossa atenção para o pai. Por isso que dá o nome dele. E o que eu quero então é chamar a sua atenção para o que Jesus faz com Jairo. Porque veja bem, no caso da menina, da filha dele, o texto diz que Jesus ressuscita ela dentre os mortos, ela levanta-se, dão algo para ela comer, e a narrativa acaba aí. Morreu, ressuscitou, comeu, ponto final. É verdade que ela depois vai até morrer de novo, né? Porque ela morre de novo depois. Ela é uma dessas pessoas que morreu 2 vezes. Foi ela, a filha de Naim. Tem mais gente que morreu 2 vezes. Então ela ressuscita, morre de novo. E acabou o texto aí.
Claro que a gente tem aqui, irmãos, uma ilustração do que é a vida cristã. A vida cristã é essa nova vida que Deus nos dá através do poder do Evangelho. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos ressuscitou para uma nova vida. Mas às vezes a impressão que muita gente tem errada sobre o Evangelho é que é isso tudo que ele tem para oferecer. Ele faz a gente nascer de novo e a partir daí para frente, cada um de nós vive a vida por conta própria. Agora os problemas, o futuro, as aflições, as dificuldades da caminhada, cada um dá o seu jeito. Porque a ressurreição e a nova vida já foi dada. Olhar para a filha de Jairo é ter a falsa impressão de que é tudo isso, ou melhor, apenas isso, que o Evangelho oferece. E amados, como é que a gente faz depois então? E os nossos medos, nossos temores, nossas dúvidas, nossas incertezas? E o futuro? E daqui para frente, como é que vai ser? Daqui para frente vai ser tudo diferente? Daqui para frente eu vou continuar tendo alguém que me oriente, que me ajude, que me dê condições de avançar, de trilhar o caminho, de ter sabedoria, de ter esperança? Vamos comparar então com relação a Jairo. No caso de Jairo, a gente tem exatamente uma situação muito mais ampla. Jairo vem até Jesus e faz a ele um pedido. Aí veja o que é dito no verso 24, irmãos. Esse aí é o ponto que eu queria contrastar com relação à filha de Jairo. Na minha versão, a parte inicial do texto diz assim: Jesus foi com ele. Você leu aí? Jesus foi com ele. É assim que está na sua versão, do verso 24? Então aqui, Jesus não apenas recebe o pedido de Jairo, como Jesus acompanha Jairo. Jesus trata do caso de Jairo. Jesus se coloca ao lado dele. Irmãos, nenhum outro texto da Bíblia mostra essa verdade de maneira tão clara e tão dramática como aqui. É verdade que você vai encontrar muitas outras passagens da Escritura em que essa mesma ideia está presente. Mas olha, eu quero sugerir que nessa passagem aqui nós temos isso sendo apresentado da maneira mais evidente, mais clara. Qual é o ponto aqui? Jesus não apenas recebe Jairo, ele caminha com ele. Ele vai ao lado de Jairo. E é isso que torna o caso de Jairo muito mais interessante do que o caso da filha dele. Essa caminhada é que faz a coisa tornar-se ainda mais apropriada para a gente considerar. Porque nessa caminhada de Jairo, a gente vai ver daqui a pouco, ele encontra problemas, atrasos, não é atraso, a gente até agradece aquela mulher do fluxo de sangue que atrasou ele na caminhada. A gente agradece a ela. A gente agradece o fato dele ter desapontamentos, más notícias, temores, ansiedade. E a gente vê como é que Jesus soluciona essas questões. A gente vê que Ele é a nossa salvação completa, irmãos. Que Ele está vivo, e mesmo invisível, permanece ao nosso lado, nos acompanha na jornada, de maneira que a salvação não significa apenas perdão de pecados e nova vida para ser vivida sozinho, por conta própria. A salvação é enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar as fraquezas e os temores que
enfrentaremos na jornada tendo Jesus ao nosso lado. Tendo Jesus ao nosso lado. Olha, amados, o Evangelho não oferece para nós uma nova vida e diz assim: agora está contigo, agora descasca o abacaxi, agora dá o teu jeito. Não, não. O Evangelho dá para a gente uma nova vida e dá para a gente a certeza de que Jesus agora vai estar conosco o tempo todo. Nós teremos a companhia dele e do poder dele. Mas você experimenta isso na sua jornada como cristão? Essa é a sua experiência de vida. É assim que você entende a sua vida cristã de maneira bem geral? Não, irmão, não, você não está experimentando isso. Você gostaria de trilhar esse caminho aqui de Jairo? Você gostaria de entender essas coisas e aplicá-las à sua própria vida, nessa noite de ceia, noite de celebração do memorial? Eu espero que sim, irmãos. Eu quero trazer esperança ao teu coração e encher você dessa mesma percepção que a gente percebe, entende, aprende com a vida de Jairo e a maneira como Jesus trata com ele. Então vamos fazer isso? Vamos juntos olhar para Jairo e ver como é que Jesus realiza essas coisas na vida dele? Eu tenho dois princípios gerais para apresentar aos irmãos com base no tratamento que Jesus dá para Jairo. O primeiro deles é chamar sua atenção para a maneira como Jairo se aproxima de Jesus. Jairo se aproxima de Jesus da maneira certa. E é isso que faz toda a diferença aqui. Dá uma olhada de novo no texto, a partir do verso 22 e até o verso 24. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E o texto diz: Jesus foi com ele. É bom que a gente saiba, irmãos, que aqui está uma questão vital, importante. Se a gente olhar todo o Novo Testamento e ler o Novo Testamento com atenção, a gente vai perceber claramente que nem todo mundo que foi até Jesus recebeu dele uma resposta positiva e afirmativa. Você há de se lembrar muitos casos no Novo Testamento de gente que foi até Jesus e não teve da parte dele uma resposta positiva. Diferentes pessoas que se aproximavam de Jesus recebiam diferentes tratamentos. Muita gente era recebida com gentileza, com compaixão, tinham os seus pedidos atendidos e voltavam com alegria para casa. É o caso de Jairo. Mas muita gente também foi rejeitada. E rejeitada logo de saída. Há casos no Novo Testamento que Jesus nem perdeu tempo conversando com aquela pessoa. Caso em que ele respondia aos pedidos com outras perguntas. Gente que se afastava resmungando, irada, desapontada, contrariada, decidida até a matar o próprio Senhor Jesus. Por que a diferença acontece, irmãos? Primeiro, não está no próprio Senhor Jesus, não há dele a menor indisposição para receber pecadores. Ele diz para nós que todo aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Então,
Não é que haja da parte dele alguma indisposição para abençoar. Ele quer abençoar a todo mundo. Ele é meigo, ele é bondoso, ele é gentil. Por que então a diferença? A diferença está na maneira como as pessoas se aproximam dele. A diferença está na maneira como essas pessoas fazem os seus pedidos. Então, aprenda aqui uma coisa, irmão. Jairo ensina para nós a maneira certa de se aproximar de Jesus e de receber da parte dele a bênção, a resposta positiva. Quero mostrar para você 3 coisinhas aqui de maneira amável, mas coisas importantíssimas que Jairo faz. Primeiro, Jairo se aproxima de Jesus envolto numa profunda consciência da sua necessidade dele. Veja aí o que é dito. Jairo vai até Jesus e o texto diz no verso 23, insistentemente ele suplica. Ele insistentemente pede para que a filha dele que está à beira da morte venha. Jesus vai até a casa dele para que ela seja curada. Jairo tem um problema sério em casa. Ele sabe que a filha dele está doente e sabe que ela está à beira de morrer. Ele sabe que tem que correr contra o tempo. Talvez até já tivesse usado todos os recursos que ele tinha e nada da menina ter melhorado, ela ia a pior, e ele sabe que quanto tempo ele perde, ele pode acabar perdendo a vida da filha dele também. Ele sabe que está consciente das suas mais profundas necessidades. Não é assim, irmãos, que tem que acontecer com a gente? Antes de sermos abençoados, a gente tem que saber o que a gente precisa. Barriga cheia, nesse aspecto, não ajuda, só atrapalha. Não disse com muita propriedade que quando as coisas apertam, quando o calo dói, é aí que a gente procura ajuda. Jairo vai até Jesus porque ele conhece as suas mais profundas necessidades naquele momento. Você conhece as suas mais profundas necessidades nesse momento, irmão? Talvez seja por isso que a gente não vá tanto a Cristo. Talvez por isso a gente esteja tão distante desse padrão de Jairo, porque a gente acha que não precisa tanto dele assim. Jairo sabe, irmãos, que ele precisa urgentemente do agir de Jesus na vida dele, na vida da família dele, na vida da filha dele. Por isso, amados, que Deus às vezes usa circunstâncias para chamar a nossa atenção para isso, não é? A gente tem que passar por algumas situações para a gente acordar para algumas realidades que a gente não está querendo enxergar. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, amigo que está com a gente essa noite. Sabe qual é a sua maior necessidade, irmão? Não é de bens materiais, não é de um bom emprego, não é de uma boa casa, não é de uma conta bancária gorda, não. Sabe qual é a sua maior necessidade? É ser livre da ira de Deus contra você. Porque essa é a realidade da humanidade. À luz da Escritura, todos nós precisamos ser salvos desse Deus que está irado contra nós por motivos justificáveis. Nós não temos dado a Ele a glória e a graça que Ele é merecedor de receber da gente. Nossa mais profunda necessidade é estar pronto para enfrentar a morte e ser livre da condenação que ela trará para aqueles que a enfrentarem sem um Salvador. Pode parecer estranho eu pregar isso para os irmãos, mas é evangelho na sua forma mais pura. E nenhum de nós pode estar
afastado disso, irmãos. Nenhum de nós está salvo, livre, fora disso, irmãos. Jairo tinha uma filha que estava à beira da morte. E a gente sempre pensa que isso vai acontecer com quem está muito doente, né? Não é verdade. Eu e você podemos estar muito próximos da morte também. E diante dela, nenhum de nós está preparado se não estiver na companhia de Jesus. Então essa é a sua mais profunda necessidade, irmão. E corra para Jesus, tá? Porque sem Ele você está completamente perdido. Jairo vai até ele porque sabe da sua necessidade. Olha, se Deus pudesse abrir seu coração e a sua mente para entender isso de uma vez por todas, irmão. Que você corra para esse lugar seguro, para esse ser bendito, para esse Salvador eterno. Porque sem Ele a gente está completamente perdido. Segunda coisa que Jairo faz, ele vai até Jesus, envolto de uma admirável e extraordinária humildade. É dito assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Essa expressão aqui, principais da sinagoga, é que ele tinha uma certa reputação, ele era um homem importante. Tinha uma posição de destaque, ele era alguém considerado grande na sua sociedade, no caso dos judeus. E veja que ele vai até Jesus, irmãos, e ele faz uma coisa admirável. O que ele faz? Se prostra, se ajoelha. Jairo vai até Jesus e cai de joelhos diante dele. Você já caiu de joelhos diante de Jesus? Já caiu, irmão? Muita gente se engana aqui, sabia? Tem muita gente que vai até Jesus, irmãos, querendo criticá-lo, querendo criar situações embaraçosas para ele, querendo confrontá-lo. Eu já vi tanta gente fazer isso. Gente que vai até Jesus e diz assim: ah, tu não passas de um homem, um mero homem, um Zé Ninguém, um camponês, um homem pobre de Nazaré. Não me interessa o que tu tens para dizer. Muita gente vai até ele dessa maneira e volta para casa ainda mais confuso, sem resposta, sem a sua bênção. Porque Jesus não se submete a essa expensão presunçosa que a gente às vezes tem com ele. Ele se oculta de quem se acha muito sábio e muito entendido. Ele desconcerta todos os seus críticos, todos os seus algozes. Assombra e se torna um enigma para todos aqueles que pensam que são melhores do que ele. Que pensam que podem criticá-lo, julgá-lo, dizer para ele coisas que acham que vão desacreditá-lo. Amado, a única maneira de ser abençoado por Jesus é se ajoelhar diante dele. É cair prostrado aos seus pés e reconhecê-lo como Filho de Deus que encarnou para salvar pecadores. Ele não vai dizer nada para você enquanto você não se ajoelhar diante dele. Você não vai encontrar
paz alguma, salvação alguma, refrigério algum, bênção alguma para você, enquanto você não se ajoelhar diante dele. Porque ele não tem nada para dizer para quem não está disposto a se tornar humilde como Jairo fez. E para terminar, irmãos, Jairo se aproxima de Jesus disposto a obedecê-lo e a crer nele. Olha que coisa impressionante, irmãos. O texto diz que ele faz o pedido. E aí o verso 24 diz, e Jesus foi com ele. Acabou. Trocando em miúdos, Jairo entrega completamente a vida dele e o problema que ele tem para ser tratado por Jesus. E veja, ele se coloca sem reservas na mão de Jesus, primeiro porque ele crê que ele é poderoso para salvar a filha dele. Ele sabe disso. Talvez porque ele tenha ouvido falar do poder de Jesus. Ele sabe que ele é poderoso e ele crê nesse poder. Mas não só isso, ele obedece a Jesus. Jesus agora vai tratar o problema dele. Mas entre esse momento e a solução, vão acontecer uma série de coisas. E você verá Jairo o tempo todo, mudo, calado e dependendo completamente de Jesus. De maneira que Jairo não sabe, não entende o que vai acontecer a partir desse momento até o momento em que a filha dele será ressuscitada. E veja, ela não vai ser curada, ela vai ser ressuscitada. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não entende o que está acontecendo. Jesus não espera que ele entenda o que está acontecendo. Mas Jesus espera que ele confie nele. Que ele creia nele. Que Jairo submeta a vida dele completamente aos cuidados dele. Jairo segue ele por onde ele quer que ele seja seguido. Jesus, tu vai parar para cuidar dessa mulher agora? Eu paro também para esperar. Agora imagine, irmãos, a ansiedade, as dúvidas que pararam no coração daquele homem. Mas Jesus, tu vai parar aqui, eu estou lá com a minha filha e não dá para perder tempo. Vamos embora, Jesus, rápido, rápido. Você não vê Jairo fazendo isso? Mas Jesus, vamos embora logo, vamos lá resolver o problema da minha filha. Deixa essa mulher aí um pouco, anda um pouco mais rápido, aperta o passo, Jesus. Jesus, vamos lá, vem logo comigo, não me faz ficar tão aflito assim, não. Jairo faz o quê? Confia. Depende. Descansa. Deixa que Jesus determine o ritmo da jornada, os passos da jornada e o que acontece durante a jornada. O impressionante aqui, irmãos, é que ele confia, entrega-se. Você já fez isso, irmão? Você já se aproximou de Jesus, conhecedor das suas mais profundas necessidades, humilde e prostrado aos pés dele, e disposto a segui-lo e a obedecê-lo, por onde quer que ele mande você ir? Estou perguntando para você, irmão, se você está arrolado no hall de membros dessa igreja. Não é isso. Nem que você já participa do Memorial da Ceia. Não é isso. Estou perguntando se você conhece alguma coisa disso que Jairo está fazendo aqui, irmão. Se isso é verdade com relação à sua vida também. Se é aqui que você se encontra. Você é alguém que lançou a sua vida completamente aos cuidados desse homem que nasceu lá em Belém, que viveu em Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. Você confia nele como salvador da tua alma. Você já se ajoelhou e se prostrou diante dele e entregou a sua vida plenamente para ele. De maneira que o que ele faz com a sua vida está bem feito. Você de verdade, irmão, entende que é esse o caminho que você está trilhando na sua jornada sobre a terra? Mas ninguém pode ajudar a gente nessa vida.
Ninguém. Nossos amigos não podem nos ajudar na hora da morte. Nossos pais não podem fazer nada diante da morte. Nossos esforços são todos inúteis sem a companhia de Jesus. Nossa bondade, nossa religiosidade, nossa lágrima, nossos cânticos, nossa adoração, nada pode nos salvar, irmãos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele exige, irmãos, exige reconhecimento total da nossa incapacidade. Exige entrega total de nós mesmos. Exige que a única maneira de se aproximar dele para ser abençoado é fazendo o que Jairo fez. Esses são os termos dele. Esses são os termos dele. E ele não vai diminuir as exigências que ele tem. Mas eu lhe garanto uma coisa, meu amado irmão, meu amado amigo, olha. O que acontece com aqueles que vão a Jesus nos termos que ele determina? Aqueles que vão a Jesus da maneira como Jairo fez. O que acontece na vida dessa gente? E aqui eu quero começar a aplicar o texto para a gente agora. Acontecem as coisas mais extraordinárias que podem acontecer na vida de um ser humano. Nós fazemos as descobertas mais maravilhosas que se pode fazer nessa vida. Quem faz o que Jairo fez e quem aprende com Jairo a se aproximar de Jesus da maneira certa, não tem nada a perder. Descobertas fantásticas são feitas por esses. Olha, irmãos. Nesse dia aqui, Jairo conheceu Jesus de uma maneira que ele jamais havia conhecido até aquele dia. Eu vou até usar uma expressão aqui lá de Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É o que aconteceu nesse dia aqui, irmãos. Jairo tinha uma ideia acerca de Jesus, e foi isso que até levou ele até Jesus. Ele nutria algum certo conhecimento sobre Jesus. Mas nesse dia aqui, ele conheceu Jesus de verdade. Nesse dia aqui, a vida de Jairo foi de verdade impactada, transformada pelo Senhor Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. A gente nunca conhece a Jesus de verdade enquanto a gente não se submete a Ele. Não tem essa, irmão, não tem essa. Não dá para conhecê-lo como Ele é. Saber de verdade do poder e da graça dEle, se a gente não submeter a nossa vida a Ele de verdade. Jairo conhece a Jesus a partir desse dia, de uma maneira que ele jamais havia conhecido até então. Tudo aquilo que ele nutria como ideia, era muito pouco, muito pequeno, muito minúsculo, diante daquilo que ele vai experimentar a partir desse instante. Coisas maravilhosas ele descobre. Primeiro, dirijo-me àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Primeiro, Jairo descobre que Jesus está pronto para receber pecadores. Ah, pastor, isso aí é chover no molhado, não é não, irmão? Não é chover no molhado não, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Ele recebe pecadores. Porque depois de ele ter feito o pedido, e aí vem o verso 24, Jesus foi com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não sei se eu estou sendo claro, eu vou repetir isso aqui. Você sabe o que significa ter a companhia de Jesus? Sabe, né, irmão? Sabe.
Se não sabe, deveria. Tem coisa melhor do que isso? Tem situação mais confortável, mais agradável, mais cheia de significado do que essa? Tem? Não tem, irmão. Não tem. Eu lembrei de uma música. Uma música que diz assim, olha: se Cristo está comigo, onde quer que eu vá, nas horas da alegria e de dor, eu sei de uma coisa: nada nesse mundo pode ser melhor do que estar bem perto do Senhor. Jairo vai até Jesus e ele descobre que Jesus se interessa pelas súplicas, pelo problema, pela dor e pelas aflições que Jairo está passando. Jesus acompanha ele. Ele recebe, irmãos. Recebe pecadores. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa por onde você andou. Não importa quantos pecados você já cometeu contra ele. Não importa até o que você disse a respeito dele. Não importa o que você fez contra ele. Ele recebe pecadores. Ele apaga os pecados desses pecadores. E ele acompanha esses pecadores. Se volta para aqueles que estão sem esperança, irmãos. Esse mundo é um lugar tão sem esperança, irmãos. E as pessoas estão colocando esperança em coisas tão fúteis. Jesus quer que esses pecadores venham até ele e ele dá garantia: olha, eu vou receber vocês. Ele recebe Jairo. Sabe que eu queria mudar o nome aqui do texto, queria botar Hércules. Eu lembrei que esse texto é o texto JJ, Jesus Jairo, né? Mas eu queria que ele fosse o texto JH, Jesus Hércules. Eu estou aqui, irmão, eu estou muito parecido com Jairo aqui essa noite. Eu sou esse homem, sabe, cheio de necessidades, cheio de aflições, cheio de temores no seu coração e que quer essa alegria de ser recebido pelo Mestre. Ele recebe. Ele vai receber você, irmão. E não importa por onde você andou recentemente. Não importa a aflição que está no seu coração. Não importa a grandeza do problema que você está enfrentando. Ele recebe pecadores. Recebe. Louvado seja o nome dele, irmãos. Amém, irmãos? O pessoal está acordado, não é isso? Amém. Ele recebe pecadores, irmãos. Ele recebe. Recebe a mim e a você. Segunda aplicação. Ele não só recebe pecadores, mas ele guarda, protege, guia e acompanha a vida desses pecadores. E o texto diz assim, olha, ele recebe e vai com ele. Você, irmão, tem que lembrar disso, olha, a gente foi recebido por Jesus não para enfrentar a vida agora com a cara e a coragem. Não para enfrentar a vida agora por conta própria, com as nossas forças, com os nossos esforços. É para enfrentar a vida no poder e na companhia de Jesus. Veja como isso aparece no texto de maneira muito maravilhosa, irmãos. Não é isso que está sendo dito para a gente, por exemplo, no verso 35 e no verso 36? Preste atenção no que é dito. Falava ele ainda, Jesus está falando agora, porque ele curou a mulher enferma e isso demorou, né? Fez a situação de Jairo ainda ficar pior, porque atrasou as coisas. Aí aconteceu o que Jairo não queria. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Então tem umas coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro,
Não tem garantia de que na jornada com Jesus, tudo vai ser mar de rosas. Não, não, não. Ele garante que vai nos acompanhar. Mas não garante que na companhia dele não teremos problemas, aflições, dificuldades. Veja, chegou uma notícia que era das piores para Jairo. A filha dele morreu. E ele agora ouve essa palavra dura aí, olha. Tua filha já morreu. Para de incomodar o mestre. Para de pedir para o mestre ir lá para tua casa. Já era. Tem mais o que fazer. Jesus tem outra agenda. A gente sabe disso, irmão. Sabe que na caminhada com ele, vão chegar algumas notícias muito mais, não é? E, em geral, às vezes até notícias que vêm da nossa própria casa. E tá aí, ó. Alguns da casa dele vieram anunciar para ele que o negócio tinha ficado pior. Jesus não diz para a gente que não teremos esse tipo de problema. O que ele descobriu então? O que Jairo descobriu aqui? Jesus não só foi com ele, mas Jesus também guardou, protegeu, guiou e acompanhou ele durante esse problema também. Preste atenção numa coisa que é sutil no texto. As pessoas vieram com uma pergunta, vieram com uma má notícia. Quem é que dá a resposta? Veja aí o verso 36. Quem é que dá a resposta? Quem, irmãos? Jesus. Quem é que diz para eles o que tem que ser feito? Jesus. E o que Jesus faz? Cuida de quem nesse momento? De quem, irmãos? De Jairo. Diz o texto: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Crê? Que coisa maravilhosa, irmãos. Você está entendendo o meu ponto aqui? O maravilhoso é o seguinte, irmãos. Jesus está na companhia de Jairo. O problema chega. Isso cria aflição, temor, dúvida, incerteza no coração de Jairo. Jairo talvez tenha pensado: agora já era. Agora minha filha morreu. Jairo fica calado, porque ele ouve a repreensão e fica calado. E antes de Jairo dizer qualquer coisa, antes dele expressar qualquer ideia, qualquer incerteza, qualquer temor, o texto diz que Jesus se antecipa, ouve a má notícia, se volta para Jairo e diz assim: Jairo, calma aí, eu estou aqui contigo. Calma aí, Jairo, calma, eu estou do teu lado, Jairo. Não temas, Jairo, crê somente. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Está protegendo Jairo, está guardando Jairo, está fortalecendo a fé de Jairo, está colocando Jairo no colo dele. Jesus está cuidando de Jairo, tirando do coração de Jairo as dúvidas, os temores, as incertezas que ele tem. Mas que maravilha é isso aqui, irmãos. Que maravilha é o Evangelho. Porque eu sei que na noite mais escura que eu tenho que enfrentar na minha vida, eu terei a companhia de alguém que saberá o que me dizer. Espantará da minha alma os meus temores, me dará segurança e paz, me carregará nos seus braços fortes e dirá para mim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Vou repetir mais uma vez que é muito boa. Não temas, irmãos, creiam somente. Que maravilha isso, irmão. Jairo está protegido. E quem está com Deus, está sempre com a maioria. Quem está na companhia de Jesus, não tem o que temer. Ah, pastor, você está sendo muito ousado. Mas é isso mesmo, irmão. Para com assim. Não sei. Meu irmão, para, está com Jesus, irmão. Você não está na companhia dele? Você não sabe quem ele é? Não tema. Creia. Confie. Dependa.
precisa ser dito. Mantenha-se calado se você não tem nada para dizer. Primeiro, Jairo é tratado assim, dessa maneira, protegido assim, dessa maneira. Mas tem uma outra maneira que Jesus trata o caso aqui. Aí ele vai para a casa de Jairo, não é isso? Veja aí, versículos 37 em diante. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Aí mais uma vez Jesus vai dizer uma coisa. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí isso aí faz as pessoas gargalharem. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O que ele está fazendo aqui de novo, irmãos? Cuidando de Jairo. Ele entra na casa e fala assim: olha, vocês estão tudo rindo, né? Saiam todos aqui. Expulsa todo mundo da casa. Vocês estão rindo desse pai aqui, do sofrimento dele. Vocês estão rindo desse homem que veio até mim e agora é meu discípulo. Comprou briga com ele, comprou briga comigo. Criou problema para ele, criou problema para mim. Perseguiu a ele, perseguiu a mim. Criou dificuldade para ele, eu compro essa briga. Que bom isso, irmão. Eu queria ter um irmão mais velho desse quando eu era garoto. Você lembra dessa história? Meu irmão vai te pegar, irmão. Você lembra dessa história? O garotinho era fraquinho lá na escola. Eu era bem fraquinho, irmão. Bem fraquinho. Então eu brigava e apanhava e falava assim: meu irmão vai te pegar, hein? Aí os meninos ficavam tudo com medo. Meu irmão não queria nem saber disso. Chegava em casa, tu vai lá me ajudar? Vou nada, tu vai lá e vai apanhar de novo. Que bom isso. A ideia aqui é essa, irmão. Agora nós temos o irmão mais velho, o Senhor Jesus, que compra as nossas brigas. Obviamente aqui, irmãos, não quer dizer uma briga contra pessoas. Não é essa a ideia que eu quero fazer uso aqui. Mas lembre de uma coisa: quando você se torna discípulo dele, você passa a ter 3 inimigos que vão querer te derrubar a toda prova: o mundo, a carne e o diabo. A Escritura não esconde de nós que quem é discípulo de Jesus está em franca oposição aos interesses do mundo, aos interesses da carne e aos interesses do diabo. E eu e você sabemos uma coisa, irmãos: nós somos muito fracos diante dessas forças que se opõem a nós. Somos fracos para os desejos carnais que residem na nossa natureza pecaminosa. Somos fracos para as armadilhas que o mundo, com seus valores contrários à fé cristã, propõe para a gente. E somos fracos contra os dardos inflamados do maligno que querem nos atingir. A questão é: agora que estamos com uma nova vida, fomos lançados nessa arena, nessa jaula de leões, para lutar contra esses inimigos por conta própria? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora Jesus está com a gente. E isso faz toda diferença. Agora Ele opera em nossa alma, em nosso coração, santificando, purificando, renovando, transformando a nossa mente pelo entendimento da sua palavra. Ele agora age de maneira poderosa através da pregação, através da oração, através do culto público. O Espírito dele que habita em nós fortalece-nos para essa caminhada e para esse embate. Jesus não só responde às nossas dúvidas e incertezas, Ele também nos protege dessas investidas que fatalmente teremos que enfrentar na nossa jornada com Ele. Ele expulsa de dentro da nossa alma as inclinações pecaminosas que insistem em debochar da nossa fé. Ele faz exatamente como fez na casa de Jairo: manda essa gente toda para fora. Manda essa gente toda para fora. Que maravilha, irmãos.
saber que essa companhia nos protege, nos guarda. Essa é uma verdade que está tantas e tantas vezes lembradas para nós na Escritura. Mas aqui está de maneira dramática, está tão bonito aqui em Jairo isso. Esse é o Deus que guarda o seu povo. E quem vem até ele como Jairo é abençoado também dessa maneira. Irmãos, olha, o meu nome é Hércules e esses dias eu descobri que o meu nome é uma homenagem a um cachorro que os meus irmãos gostavam. Você não vai mais usar essa piada não, irmão. Estou usando aqui. Você não pode usar. Não está autorizado a fazê-lo. E de fato, a aplicação foi boa. Porque eu sou fraquinho que nem um cachorrinho mesmo. Não é uma lembrança para o Deus grego. Eu pensava que era isso, entendeu? Negócio do Deus grego, da força. Nada disso, irmão. Meus irmãos gostavam de um cachorrinho chamado Hércules. É para lembrar que a gente é assim, irmão. Sem Jesus a gente é fraquinho mesmo. Qualquer ventinho derruba. Qualquer seta inflamada acaba com a nossa raça. Mas na companhia dele, não há quem possa nos resistir. Não há quem possa nos resistir. Terceira coisa, e a minha última aplicação. Jairo descobriu, irmãos, que Jesus é muito mais poderoso do que ele imaginava. Tem uma coisa que é maravilhosa nesse texto. Deus fez algo que era muito maior do que Jairo pensava que ele pudesse fazer. Já deve ter acontecido isso com você. Você pediu uma coisa para Deus e ele fez uma coisa que era muito maior. Mas Senhor, eu não pensava que o Senhor fosse capaz de fazer isso também. Por isso que eu não tinha pedido. Aqui no caso de Jairo isso é bem ilustrativo, bem emblemático. Ele vai até Jesus e faz o pedido para Jesus. Qual é o pedido que ele faz, irmãos? Versículo 23. Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e curada. O que ele está pensando? Olha, minha filha está doente. Jesus vai lá na minha casa. E ele então cura, livra a minha filha da enfermidade que ela tem. Na cabeça dele, a fé dele tem a seguinte dimensão. Primeiro, Jesus só pode fazer milagre se ele for até a minha casa. Ele está pedindo isso aqui, para ir na minha casa. Talvez seja a primeira deficiência da fé de Jairo. Para ele, Jesus só pode fazer milagre se for lá pessoalmente. Isso é verdade, irmãos? Não. Se você olhar comigo, Mateus 8, versículos de 5 a 10, você vai ver que teve um outro homem que tinha uma dimensão mais ampla do que a de Jairo com relação a esse aspecto. Mateus 8, do verso 5 ao verso 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Aí a resposta do centurião. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados as minhas ordens, digo a este, vai e ele vai, e outro vem e ele vem, ao meu servo, faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você percebeu aqui o ponto? Esse homem aqui, irmãos, entende que Jesus não precisa curar presencialmente, ele pode curar à distância. E Jesus fica até impressionado com isso. Eu não achei uma fé dessa em Israel inteiro. Jairo não tem essa percepção. Para ele, Jesus tem que ir até a casa dele. E essa situação fez Jairo descobrir uma coisa surpreendente. Ele vai então e pede para a filha ser curada, tendo a dimensão de que Jesus tem que ir lá.
Mas ele estabelece também no pedido que ele está fazendo, que Jesus tem que curar a filha dele. E ele descobre uma coisa, irmãos. Recebe a notícia que a menina morreu. Jesus chega na casa dele e ressuscita a menina. Você está entendendo o que eu quero dizer? Jairo descobre que Jesus é muito mais poderoso do que ele imaginava. Jesus é capaz de fazer coisas muito maiores do que aquelas que a gente até pede que ele faça. Ele imaginava que o poder de Jesus poderia curar a sua filha. Mas descobre depois desse dia que Jesus é poderoso, inclusive, para trazer a sua filha dentre os mortos. Amados, como a gente precisa disso na nossa caminhada. A gente às vezes avalia o poder do nosso Deus, do nosso Senhor, com essas perspectivas nossas. A gente vai até Ele, imaginando que é assim que Ele tem que agir, é assim que Ele tem que fazer, porque é assim que o poder dele é capaz de fazer. A gente vai até Ele, usando como critério para avaliar o poder dele, talvez o tamanho do problema, né? Talvez seja isso que Jairo esteja usando. O problema é esse, então Jesus tem que resolver por causa do tamanho do problema. Mas Jairo descobre que Jesus é muito mais poderoso do que ele imaginava. Que ele não apenas é poderoso, ele é o todo-poderoso. Que ele não só pode curar a sua filha, mas ressuscitá-la. Que ele não só é capaz de fazer o que ele imaginava, mas fazer muito mais do que ele imaginava e sequer pensava. Amados, quem vem até Jesus, como Jairo veio, descobre o poder que ele tem. E aí enfrenta a vida na força e no poder de Jesus. Olha, aprendamos, irmãos, com esse texto, que é aqui que a gente encontra salvação, segurança e força. É vindo a Jesus e submetendo a Ele plenamente, sem reservas, ajoelhando-se, para que a gente descubra essa caminhada maravilhosa ao lado dele. Para que a gente descubra quão magnífica é a companhia de Jesus. Quão magnífica é a companhia dele. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Deus, Senhor Jesus, que bom é saber que Tu mesmo, ó Deus, pela Tua graça, nos deu vida nova. E agora temos sempre a Tua companhia, o Teu poder, a Tua proteção, guardando, protegendo e dirigindo as nossas vidas. Ó Deus, chama pela Tua palavra aqueles que estão aqui essa noite e ainda não estão na companhia do Teu Filho Jesus. Senhor, que eles se prostrem, que eles entendam a sua profunda necessidade de Cristo, da salvação que há nele, que eles se submetam a Jesus e façam também descobertas incríveis
na sua própria caminhada ao teu lado. Ó Deus, e que agora, ao comer do pão e a beber do cálice, o nosso senso de certeza, de segurança, dessa companhia maravilhosa, floresça mais uma vez em nosso coração. E que a gente volte para enfrentar a lida, a segunda-feira, sabedores de que Tu estás conosco todo o tempo. E que a Tua força, o Teu poder, nos garante sempre vitória. Por Jesus. Amém, Senhor.